noite a todos. Boa noite. Boa noite. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, mais uma quarta-feira, entra ao vivo para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Hoje, letargia, catalepsia e mortes aparentes, 422 a 424. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração costumeira. Robertão, você faz para a gente, por favor? Vamos lá. Vamos então, nesses instantes, mentalizarmos a figura de Jesus, nosso mestre amado e amigo, para que possamos, então, entrar em conexão com a espiritualidade maior amiga e, assim, aproveitarmos esse estudo da noite de hoje, de modo que possamos entender um pouco mais essa doutrina que nos consola ensinando e nos ensina consolando. Que possamos, por meio das reflexões de hoje, levarmos um pouco mais, aprimorarmos um pouco mais os nossos conhecimentos, a fim de que estes, com certeza, sirvam, mais do que tudo, para o nosso dia a dia, nesta jornada terrena a qual estamos sujeitos. Assim, imbuídos deste propósito, com a prece que Jesus nos legou há mais de 2000 anos, vamos iniciar os estudos da noite de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não deixei-nos cair em tentação, livre-nos e guarde-nos de todo mal, que assim seja. E assim seja. Vamos lá, então, para a pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? E a resposta dos espíritos é: não. Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há uma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito continua ativo. Bom, primeira coisa, eu queria uma explicação com referência à diferença do que é letárgico e o que é cataléptico. Nós vamos ver isso já já. E eu vou te falar o porquê. Eu fui buscar isso no dicionário, mas se nós formos lá na 424, aliás, na 423, ela vai até 423,
O próprio, opa, não, 24 mesmo. O próprio Kardec faz o comentário e traz essa questão. A 424, nós vamos dizer assim, vamos lá, depois nós voltamos. O Kardec fala assim, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral. Então, é no corpo inteiro. E dá ao corpo... Não, peraí, que eu fugiu aqui. É geral. E dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Complexo, né? Eu procurei também no dicionário e num dos diversos dicionários que você encontra aí na internet, ele fala assim, letargia é um estado de diminuição da energia física e mental, caracterizado por sonolência excessiva, lentidão, falta de disposição e dificuldade de manter a atenção. Manifestar como cansaço extremo, movimentos e pensamentos lentos, redução da motivação, desejo constante de dormir. E ele traz como causa física doenças infecciosas, distúrbios metabólicos, desidratação, falta de vitamina. Psicológica, depressão, ansiedade, estresse intenso. Medicamentoso. Alguns remédios podem provocar a sonolência, como efeito colateral. Estilo de vida. Má alimentação, sedentarismo, noites mal dormidas. Quando a letargia é persistente e muito intensa, pode ser sinal de problema de saúde mais sério e merece avaliação médica. Catalepsia, estado neurológico ou psicomotor em que a pessoa fica com o corpo rígido, imóvel, insensível a estímulos externos, mesmo permanecendo consciente. Rigidez muscular, ausência de movimento voluntário, redução ou ausência de sensibilidade à dor, manutenção da consciência. Transtorno neurológico, psiquiátrico ou crises relacionadas ao sono. E mais, uso de drogas ou medicamentos. Mas o que, buscando aí nesses estudos,
eu achei do Jorge Elarat duas explicações que eu achei muito interessante e que, na realidade, ele fala que pouco importa essa questão de diferenciar uma da outra. Aliás, da nomenclatura que é dada uma à outra. Porque ele fala que, nos estudos de Kardec, no Livro dos Espíritos, Kardec procurou exatamente o quê? Falar do fenômeno. Exatamente da questão fenomenal. Ou seja, ligada à mediunidade. Essas que eu trouxe do dicionário, para o entender do Jorge Elarat, é única e exclusivamente a questão médica e não científica, como Kardec buscou trazer no Livro dos Espíritos. Na questão médica, o Zé pode aí nos trazer mais coisas a respeito disso, porque, com certeza... Eu acho que não, Flávio, eu acho que é isso mesmo, né? Não temos... Esse é um fenômeno extremamente raro, né? Tá? O que nós podemos ressaltar, só para não passar em branco, é que entende-se cientificamente que a ressurreição de Lázaro, que Jesus provocou, ele estava nesse estado de catatonia, esse estado em que todas as suas percepções e sensibilidades físicas, exclusivamente físicas, estão anuladas, né? E que depois de um certo tempo, isso se reverte, desconfigurando a situação de morte mesmo, né? E a pessoa se recupera. O que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: existe hoje muito estudo a respeito dos fenômenos do estado de quase morte, dos fenômenos de quase morte, né? Em que a pessoa está nesse estado de a morte aparente, não a catatonia, mas de modo vai passar por uma cirurgia, por algum acidente, alguma coisa assim, está nesse estado de morte aparente, e que ela depois recobra os seus sentidos e relata o que ela viu, o que ela passou nesse tempo em que ela estava nesse estado de quase morte. Tá? Então, isso, para a ciência, é um enigma muito grande ainda. Existe muita pesquisa em torno disso. E um grande problema para a ciência resolver onde está a memória, então. Se a pessoa estava morta e depois reviveu, conseguiu reviver, estava morta durante vários minutos, o que às vezes é muito inaceitável perante a ciência médica, e que ela reverteu esse quadro e conta onde o que aconteceu, pormenorizado, de modo que assombra o meio médico dessa situação em saber onde que está a memória, então. Se a memória, então, está num lugar extracorpo, né? Se o materialista, exclusivamente materialista, for dessa opinião, ele vai ter um grande problema para resolver, porque se o corpo estava totalmente morto e a memória estava preservada, essa memória estava em algum lugar. Tá? No próximo capítulo nós vamos ver mais a respeito disso, aprofundar nesse assunto quando veremos os estáticos, as pessoas que provocam esse estado de êxtase supremo, enfrentando, provocando
um estado mental de total paralisação dos suas funções corpóreas, físicas, materiais. Aproveitando que o Zé falou da ressurreição, aí, da ressuscitação de Lázaro, né? A filha de Jairo também, né? Em tese, também seria explicado por esse estado de letargo ou cataléptico, né? O Bezerra de Menezes tem um livro da Ivone e do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, e acho que está no capítulo 1º, alguma coisa assim. Ela se retrata ou se reporta a um estudo do Bezerra de Menezes, dizendo que o estado de catalepsia e letargia não são doenças, mas sim uma forma de estado mediúnico, que ainda não se conseguia, pelo menos naquela época, se entender muito bem, né? Mas ele chegou a fazer um estudo sobre isso, e a Ivone do Amaral Pereira retrata isso nesse livro Recordações da Mediunidade. Na verdade, Roberto, ele faz a introdução. Eu vi também a questão disso. Ele faz a introdução do livro dela, que esse livro dela, inclusive, ela retrata em 2 capítulos quando ela teve isso, que foi logo no nascimento, aos 29 dias, que ela teve isso. No estudo que eu fui buscar, tem essa questão. Ela, aos 29 dias, ela teve isso. E ela chegou, pelo que o próprio Jorge Elá fala, a ser colocada dentro do caixão, com 29 dias. E a mãe, numa prece fervorosa, depois eu jogo o link aí para vocês verem ele falando, numa prece fervorosa a Maria, ela fala: se ela voltar, eu entrego ela a você. E a menina volta. A menina Ivone volta, com 29 dias de vida. E ela fala: a partir de hoje, eu não tenho mais nada. A mãe falando para a Ivone: eu não tenho mais nada com você. Você é filha de Maria de Nazaré. Depois ela volta a ter isso, uma outra vez, aos 8 anos de idade. Ela vive um novo episódio de catalepsia, e durante o transe, ela tem uma visão com o Senhor dos Fatos, que tomou forma e falou com ela: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Ela aceitou, deu a mão para ele, subiu no altar e depois não se lembra de mais nada. Isso é reportado nesse livro. E depois, a partir dos 16 anos, ela começou a ter várias passagens e que realmente representam aí o desdobramento mediúnico que ela tinha, que era espetacular. Eu achei isso muito interessante, porque o Jorge lá, explicando isso, ele fala, e eu fui escutando e escrevendo aqui rapidinho, mas o livro é dele, pelo que eu entendi, o Bezerra fez o prefácio aí dessa obra dela, que é esse nome que você falou mesmo. Recordações da Mediunidade. Isso. Então, ele fala, o Bezerra fala, como você disse, realmente é uma questão aí mediúnica, né? Todo mundo pensa que é problema disso, daquilo outro, mas
é o que ele fala no início desse vídeo que eu vi aí, que realmente é a questão da mediunidade. O Miramés, vamos ver o que o Miramés traz a respeito disso. Qual que você está? Na 422 ou 423? 422, aí. 22. A criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedida de falar e, por vezes, ver e ouvir pelos canais físicos. No entanto, ela percebe tudo o que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito, livre do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispiritual. Nada há a não ser Deus que possa impedir o espírito de manifestar seus sentimentos mais profundos, porque o espírito é a luz de Deus, com os dons que ele mesmo deu por amor. Nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais. O mesmo acontece com o perispírito que, mesmo com a tenuidade do seu corpo sutil, impede o espírito de manifestar-se nesses casos. E assim acontece com outros corpos que têm funções como vestes e aparelhos no resguardo da alma, para que se estenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito imortal. Outra letargia e outra catalepsia piores que as do corpo são as dos sentimentos espirituais, dos que dormem no mal. Esses são os mortos, como diz o Evangelho, naquela passagem que Jesus afirma: deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Lucas 59, 60. E mais à frente ele fala assim: as letargias e as catalepsias, no momento, provocadas pelos hipnotizadores e os magnetizadores, são breves. As piores são aquelas em que nós mesmos caímos em transe pela falta de vigilância, desconhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos os irmãos da Terra para estudarem juntos todas as filosofias espirituais, selecionando o que for conveniente. Como diz Paulo, não furteis o espírito. O quê? Não frustreis. Não furteis. Não frustreis o espírito. Não desprezei as escrituras, mas retende o que é bom. Uma coisa que me deixou aí curioso e eu não consegui achar absolutamente nada, quando o indivíduo, vamos dizer assim, quando a pessoa ainda encarnada está em coma, nós podemos dizer que ele está em estado letárgico ou cataléptico, porque ele não tem as funções. Mas nós sabemos que o espírito está lá, ouvindo tudo, está vendo tudo. O que vocês acham? Acho que a etiologia é diferente apenas, né? Mas é um estado em que não há nenhum tipo de percepção através dos órgãos físicos. É como a questão aqui diz, olha. A pergunta de que eles possam
exprimir que estão vendo e ouvindo. Pergunta se é pelos olhos ou ouvidos que tem essa percepção. E a espiritualidade diz, não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. No estado comatoso também essa mesma situação. Né? Não sei que diferença etimológica teria uma da outra, mas de modo prático é a mesma coisa. Acho que é o meio de atingir o fim por caminhos diversos. Tecnicamente não são iguais, mas a finalidade pode ser muito semelhante, né? Qual é o objetivo daquilo, né? Porque, lógico, tem um objetivo, o sujeito ficar em coma, ser cataléptico, né? Esse estado de letargia, com certeza, tem. A gente ouve, inclusive, né? Que muitas pessoas que, por exemplo, ficaram em coma há muito tempo, tal, e aí ele diz assim que para o espírito em si foi muito bom. Ele cresceu, quando ele passa literalmente no mundo espiritual, ele chega muito melhor. Né? Se fazia necessário isso. Muitas vezes a gente ouve essas coisas. Então, me parece que a finalidade aí é atingir algo por caminhos diversos. Eu particularmente entendo letargia e catalepsia apenas em questões de intensidade. A letargia seria uma coisa mais leve, mais superficial. Um estado, vamos dizer, de desatenção, o estado de sonolência, né? Como está no dicionário mesmo. Isso, de diminuição das funções de modo mais leve. Catalepsia de modo muito mais intenso. Só que para o Kardec é o contrário. O Kardec, ele entende que o estado de letargia é mais profundo do que o catalepsia. Porque existe próprio na linguagem médica, relato, paciente está letárgico, pacientes, né? Isso existe. Né? Então, bom, é influência. Vamos lá. Vamos para 423, então. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois e habitá-lo? E a resposta dos espíritos é: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisália, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real, e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Quando um homem aparente morto volve à vida, é que não era completa a morte. O IPEAC nos traz aí bastante subsídio. Livro dos Espíritos, questão 136, questão 156, Céu e Inferno, segunda parte, exemplos, expiações terrestres, Antônio B., Revista Espírita, dezembro, o Ressurreto Contrariado, extraído da viagem do senhor Hugo à Nova Zelândia, a Gênese,
catalepsia, ressurreições. Aí ele fala também da Gênese, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. O Milanés fala, em estado letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu fardo físico, não obstante da aparência de morto, porque a sua força vital volta a um estado latente. Para bem dizer, ela se recolhe, sem certas funções, na atividade do complexo fisiológico. Podemos encontrar essa fala em muitos livros mediúnicos de muitos autores, onde alguns mostram que certos espíritos, mesmo com o corpo em estado de decomposição, não, eu pulei aqui, ó. A alma somente se prepara para sair do corpo quando os órgãos entram em inatividade, paralisando esses. O espírito nada tem a fazer, a não ser sair para a sua morada verdadeira, a erraticidade ou o mundo espiritual. Todavia, essa saída depende de muitas circunstâncias, o que o faz demorar-se pouco ou muito, do quanto está ligado ao fardo físico. Poderemos encontrar essa fala em muitos livros mediúnicos de muitos autores, onde alguns mostram que certos espíritos, mesmo com o corpo em decomposição e até já decompostos, continuam ligados a eles, querendo retornar à vida física, sem desconfiar que não há possibilidade para tal evento. Isso nós vemos muitas vezes no trabalho mediúnico, né? Aqueles amiguinhos que chegam falando, olha, tira de mim, está cheio de bicho, isso, aquilo, olha, eu preciso me limpar, papapá. Isso nós vemos na prática, né? É muito... o espírito está, inclusive, em estado de desespero, né? Vivendo aquela sensação. Isso, ele não sabe o que aconteceu, né? Isso. E mais à frente aí, ele fala a questão do Lázaro. Quer ler aí, Herta? Veja, Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente. Não, a anterior. Parágrafo anterior. É bom e muito bom que compreendamos que tudo isso depende de muitos fatores, dos quais destacamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como diretor espiritual do planeta em que habitamos e trabalhamos, por misericórdia desse mesmo, guia espiritual da humanidade. Com Jesus o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força vital em seu organismo. Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, deu ordem, porque tinha essa autoridade, para que aquele espírito voltasse à vida física. E assim se deu, para a glória de Deus, que se manifestava visivelmente em Jesus. Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que já tinha no coração. Há muitas criaturas que sentem dificuldades em desligar-se dos laços que os prendem ao corpo na hora da desencarnação. Isso ocorre por falta de educação espiritual,
Mas a doutrina dos espíritos vem ajudar esses espíritos dentro de um esclarecimento lógico e fácil de ser entendido, mostrando a todos que ninguém morre e que a vida continua além do túmulo, ainda com mais esplendor, requerendo assim do companheiro abstinência dos pensamentos interiores e limpeza na mente das más tendências. Continua para aqui. Na letargia, já dissemos, as forças espirituais estão em decadência. O espírito inativo, mais consciente das suas funções, só não pode mover-se devido às dificuldades dessa operação com os órgãos que lhe servem de instrumento. Mas as faculdades da alma, propriamente dita, da profundidade do ser, essas são luzes na luz de Deus e nunca se apagam pelos poderes dos homens. Observemos que nos homens mais lúcidos, os pensamentos são rápidos, elevados e mais contínuos que nos homens mais próximos ao lado primitivo, aos quais faltam corpos que o ajustem para esse desempenho espiritual. Para livrar-se desse estado de letargia dos muitos corpos que reveste o espírito, é preciso que se procure Jesus, que ele, com seus demais trabalhadores do bem comum, indicará como acender a luz do coração e tornar-se livre pelos conhecimentos da verdade. Estudo, né? Estudo. Então, pelo que eu entendi aí, Hilde. Lázaro não estava em estado de letargia nem catalepsia. Eu também. Ele está explicando, o Milanés está explicando que Lázaro, vamos dizer, morreu. E Jesus, em razão da sua grandeza, fez ele aí voltar à vida. Eu acho assim, que ele não tenha morrido. Pode ser que ele estivesse num estado letárgico. O espírito está ali, que é o que fala. A letargia, você está como se morto tivesse, mas seu espírito está ligado ao corpo ainda. Por isso que você consegue recobrar. Porque, veja só, do contrário, vamos imaginar que Lázaro estivesse efetivamente morto, né? Ainda que seu espírito estivesse ali, né, próximo do corpo, como a gente vê em certas circunstâncias que você se referiu aí. Eu, particularmente, acho que contrariaria uma lei imutável de Deus. E aí eu acho que não seria possível isso, porque você estaria contrariando uma lei imutável de Deus. Então, eu quero crer que o que o Miramês está dizendo aí é mais essa questão ligada a um processo dessa natureza, né? Não efetivamente, ou assim, vamos mal comparando, como se tivesse um estado comatoso, né? Quer dizer, mas é letárgico mesmo ali, né? O sujeito está com aparência de morte, não responde a nada, tem uma sensação de que morreu. Nessa época não se tinha, inclusive, a ciência médica provavelmente não tinha capacidade de identificar se o cara estava literalmente morto, como se tem hoje, né? Então, assim, mas tudo levava a crer que estava morto, né? Tanto é que estava enterrado e já estava cheirando mal, entre aspas, mas isso também é possível, né? Isso também é possível. Mas, assim é uma opinião minha, né? Eu acho que eu entendi. Não, mas eu acho que você está correto, Roberto, porque no parágrafo anterior, que eu não li, ele fala que ele coloca assim: a alma ainda estava ligada, está falando, o livro diz nos livros dos Espíritos, obra que não deixa dúvidas aos estudantes do Espiritismo que a alma, ainda estando ligada ao corpo físico, em muitos casos, pode voltar no seu instrumento físico.
viver no seu instrumento físico. Mas depois que se rompem esses laços espirituais, terminou sua atividade no mundo das formas, como espírito encarnado. Somente resta a esperança de reencarnar em novo corpo, para novas tarefas evolutivas. Não sendo completa a morte, há meios do espírito retornar às suas funções e comandar, se não o corpo, para continuar a sua tarefa, em nome de Deus. Aí é que ficou minha dúvida. Porque ele está colocando aqui. Mas eu acho que aí ele confirma mesmo, senão eu acho que está havendo senão haveria uma violação à lei divina, né? Eu acho que nem Jesus teria condição de fazer isso, né? Por mais espírito puro que ele fosse, porque ele está contrariando uma lei de Deus. Não, então, mas eu acho que o que ele está falando aí é exatamente o que a gente entende no sentido de que, se é possível, não houve o rompimento dos laços. Então, ele não morreu efetivamente. Né? Isso mesmo. Mas na sequência, eu fiquei com mais dúvida ainda, cara. Eu também. A resposta da questão é essa. A resposta da 423 é essa. Pergunta se o espírito separa-se inteiramente do corpo. Ele diz não. O corpo não está morto, as funções continuam, apenas em estado latente. Se o espírito não, separa... Tudo bem. Pronto. Eu entendi, mas olha, o que me deixou em dúvida, questão é o seguinte, ele fala assim, ó, com Jesus o caso é diferente, ponto. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força vital em seu organismo. Ele deixou claro aí, gente. Sim, fez circular, mas ela não estava inspirada. Continua lendo aí, você vai ver. Então, mas... inspirou... Não, mas eu, na minha modéstia, sou obrigado a discordar do Miramês. Ele fala que ele fez o Lázaro viver no mesmo corpo de novo. Eu acho que... Mas para Jesus era diferente, é isso que ele está falando. Jesus não pode... Jesus é o primeiro que não vai contrariar. Nós vamos contrariar. Se morre um filho seu, Regina, você faz ressuscitar-o. Mas quem sou eu perto de Jesus? Não vou nem perguntar duas vezes, porque a resposta eu já sei, já. Entendeu? Só Jesus não faria isso. Ele não contrariaria uma lei divina. E aí, assim, na minha ignorância, eu acho que ele nem poder para isso ele teria. Né? Eu acho que ele não faria, mas eu acho que nem poder ele não teria. Eu acho que ele é imutável. Né? Não, as leis divinas são imutáveis. Mas está falando que ele recuperou o corpo. Então, a história diz que ele estava fedendo. Então, se ele recuperou o corpo. Aí, se a gente for pensar nisso, ele estava ali há 3 dias, não sei quantos dias que ele estava ali. Então, ele estava fedendo. Você fica 3, 4 dias sem tomar banho, a gente fica fedendo também, dependendo da intensidade. Né? Não, eu te entendi. Então, eu levantei a polêmica porque a gente até pensa o seguinte: nós estamos cansados de ver falar, olha, ele curou o cego, ele ressuscitou os mortos. Sim. Para Jesus então, tudo é possível. Nesse trecho, o que me deu entendimento de que com Lázaro foi diferente. Realmente o Lázaro estava morto, porém, ele ainda estava ligado ao corpo, como nós citamos que o espírito ainda estava... o cordão ainda não tinha sido rompido. Então, assim, tecnicamente... Ele estava lá. Ele não estava... Ele tinha condição. Então, quer dizer, aí eu concordo com você. Aí eu concordo. Aí, pode falar que está morto, não está. O fato é que espiritualmente ele não rompeu com o cordão, porque eu entendo que se houver o rompimento do cordão,
E você mesmo lê um trecho aí que fala isso. Aí não tem jeito de voltar mais para trás. Lógico que o corpo fica aí. Nós tivemos prova disso. O cara fica ali, às vezes, há muito tempo. Tem sensação de cheiro, de podridão, etc, etc. Né? Então, agora, particularmente... Então, significa dizer que isso era possível, porque o cordão não tinha sido rompido ainda. E aí, tudo bem. Né? Mas a máquina era viável ainda. Ou seja, o corpo físico era viável ainda, porque com o rompimento, né, do cordão, aí já não é mais possível, porque o corpo também já não responde e não vai responder mais. Não tem jeito de costurar de novo o cordão de prata e falar, não, volta aí, velho. Tá aí, eu tenho o poder de fazer isso. Não, eu acho que isso contraria uma lei divina. Não, eu entendi. Nesse sentido aí. Claro aqui, né? Ele é claro também. Ele fala, como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, ele fala aqui. Então. Deu ordem, porque ele tinha essa autoridade. Eu peguei o raciocínio, mas é que a gente não pode se restringir à interpretação da redação literal na primeira parte, do jeito que você falou aí, porque aí tudo bem, aí se morre aí, eu falo, bom, aí ele está falando mesmo, então, que Jesus agiu diferente, quer dizer, mas eu acho que é a forma de expressão dele e a gente tem que interpretar o contexto todo depois, né? E aí, senão eu concordo com você que realmente ele pode estar induzindo a gente a erro. Existe uma resposta que diz a energia vital em estado latente. Quer ver um exemplo interessante na natureza de elemento vivo? O urso hibernando. Chega na época da hibernação do urso, ele vai hibernar, o seu batimento cardíaco, que era de 100 por minuto, vai a 5 batimentos por minuto. Uma respiração, de vez em quando, é um pequeno suspiro. Quer ver outro exemplo de energia vital em estado latente? Congelamento de sementes, de todos os tipos de sementes de cereais que estão guardados num cofre, vamos dizer, um cofre totalmente inviolável para o futuro, caso essas sementes venham a faltar no futuro. Isso existe. Tá? Então, são sementes esses germens, que ainda têm vida, mas que estão na sua energia vital em estado latente, que vão, sei lá, daqui 500 anos, talvez, pegam uma semente dessa planta, vai dar o trigo, vai dar a soja, vai dar o milho, vai dar o arroz, o feijão, porque está em estado latente. Tá? Esses seres que eu estou dizendo não têm um espírito ainda em estado maduro como o nosso, tá? Mas tem um princípio espiritual. Ainda existe alguma coisa neles. Não estão mortos. Assim como Lázaro, assim como o estado de catalepsia, de catatonia, de letargia, de êxtase profundo. Não estão. Existe diminuição das suas energias, da sua energia vital, das suas funções vitais, a modo a ficar congelado, vamos dizer, congelado para daqui a um tempo ressuscitar, voltar à atividade. Está vendo como é bom estudar? Uma interpretação de um jeito, outra de outra. Eu ainda não fui convencido. A IERTA foi rapidinho. A argumentação do doutor foi rápida. Mas eu não fui ainda não. Porque mesmo quando rompido o cordão, ele ainda estava ligado ao corpo. Eu não sei se essa ligação de que modo ela se dava. Mas eu acho que ficou legal. É uma boa questão. Mas eu acho que a 24 vai nos esclarecer. Vamos aí para ela. Por meio de cuidados dispensados a tempo,
podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E a resposta é: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Tem o comentário do Kardec ainda, né? Não tem? O comentário do Kardec é o que nós É lemos no aquele que ele já início, falou, né? Que ele faz a para diferença. diferenciar para você lá a letargia e a catalepsia. Ah, tá. Vamos ver o que o Miramés fala nisso para a gente pôr uma pá de cal. Reatar laços. O assunto focalizado pela pergunta 424, com a sua magistral resposta, é muito interessante. Ela focaliza um tema a que se dá muita esperança, mostrando que o espírito tem poderes extraordinários, desde quando se empenhe em fazer o bem, com consequências dentro do saber e do amor. Em muitos casos, quando o encarnado está prestes a desencarnar e se encontra com mãos generosas, pode-se mudar completamente o quadro dessa situação, pois o médium generoso é capaz de assimilar o fluido universal, transformando-o em magnetismo animal. E, se em torno de si existem companheiros de alta linhagem espiritual, é possível levantar caídos, curar enfermos e mesmo reatar laços quase a serem desfeitos. O magnetismo pode muito em diversos casos. Ele tem o poder de fazer circular a força vital em corpos já desfalecidos por carência de tal energia. É nesse sentido que recomendamos o passe bem orientado, a água fluidificada, a leitura nobre e as conversações edificantes. Jesus, o mestre dos mestres, conhecedor de todos os segredos da vida humana, dava apenas uma ordem ao moribundo e restabelecia todas as funções dos seus órgãos em decadência. Assim fazia com cegos, leprosos e mesmo com os tidos como mortos. Era a força poderosa de sua mente, carregada de magnetismo divino. Está respondido? Sim, senhor. É isso aí. E o texto fala do magnetismo, né? O Isso. magnetismo é essa força invisível que serve, que pode movimentar a energia vital. O magnetismo age fisicamente, através dos elétrons, através dos átomos, modificando átomos, moléculas, modificando reações químicas. Tá? Então, o nosso corpo, todo o nosso metabolismo é regido por isso. Todos os nossos órgãos são formados de elementos químicos. Os nossos tecidos são formados de elemento químico. O que corre no nosso sangue, as hemácias, todo o plasma, todas as proteínas, os lipídios, os carboidratos que correm no nosso corpo, são elementos químicos. Tá? Então, eu achei muito interessante essa colocação. O magnetismo pode
realmente movimentar tudo isso. E é o que acontece na física normal, na ciência normal, né? É o que acontece realmente. Tá? Então está mostrando que o espírito, através dessa ação magnética, ele movimenta. Ele faz o corpo, o fluido vital circular novamente, faz o corpo recuperar toda a sua energia em estado letárgico, em estado latente, em estado de mínimo consumo, de mínima ocupação, de mínimo trabalho. Muito bom. Vamos deixar então aí registrado. Semana que vem, a partir da 425, sonambulismo. Sonambulismo. Lembrando que a nossa evangelização infantil no domingo, no sábado, às 9h30 da manhã, de Mamana Caducano. Domingo, nossa palestra, também às 9h30 da manhã. Esse domingo, a Ierta vai confirmar para a gente. É o Zé Luiz Marquesan. De Matão? Aí. Como, Zé? De Matão? Isso. Zé Luiz Marquesan. Vou confirmar com ele. Mas ele nunca falha também, né? Não. E é isso aí. Robertão. Vamos lá. Vamos lá que o término é seu, meu amigo. Vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos que estiveram conosco em mais esse estudo sobre essa bela doutrina que nos provoca a uma fé racional. Vamos agradecer pelo debate saudável que provoca, acima de tudo, e fomenta o nosso maior interesse pelo conhecimento, e é isso, sem dúvida nenhuma, o maior objetivo desses encontros, que estejamos sempre, sem dúvida nenhuma, preparados para opiniões diversas, mas sempre unidos num propósito maior, que é o amor de Cristo. Assim, agradecido por mais essa oportunidade, que possamos levar em nossos corações os conhecimentos que foram reavivados na noite de hoje e seguirmos com Cristo, em Cristo, sempre. Que assim seja. Um abraço a todos. Uma boa noite. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Mas é sempre assim. Essa é a mais pura verdade. É verdade. Essa é a mais pura verdade, é essa. Um beijo. Oh, peraí, Roberto, vocês têm chave para abrir o centro? Tenho. Tem chave? Tenho. Ah, tá, porque no domingo agora... porque domingo sou eu tenho. Isso, tem. Tenho chave. Então tá bom. Tá bom, então. Tá bom, gente. Beijo. Até domingo, se Deus quiser.